Fala galera, estamos de volta na Cara do Golcast e esse episódio muito especial porque a gente gosta de trazer aqui os profissionais da bola e tudo, e quando são amigos, melhor ainda, né? E fazia tempo que ele estava me devendo essa visita. Ele era meio fechadão, agora ele está começando a ficar mais tranquilo, está falando mais. Gostar de falar ele gosta, não gostar de falar era em público, mas agora ele vai falar aqui com a gente. Vou pedir o meu amigo LC Galeto, com 2 T's, tá? Porque costumam fazer bullying com meu amigo, porque o nome dele é Galeto. E aí, Galeto, né? A gente já sabe o que é que significa no futebol. Só com um T, mas com dois muda, né? Muda. Muda? Muda não. Muda. É a mesma coisa. Apresente o nosso convidado, por Nosso favor. convidado de hoje é Sávio Santos, ele é diretor administrativo do Tirol. Rapaz, esse Tirol, esse clube que de repente já surgiu com destaque no Campeonato Cearense, no futebol cearense, disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D, enfim. Era ali, tá todo mundo. Vale quem é esse Tirol ali? Lá tá um monte de competição. Manda a primeira pergunta pro homem aí. Seja bem-vindo, Sávio. Muito obrigado pela sua presença. Eu sei que foi muito difícil lhe trazer aqui, mas graças a Deus está aqui, está com a Sávio gente. Santos. Seja bem-vindo. Ó, pessoal, obrigado. É um prazer estar aqui. Eu acho que você está exagerando um pouco. Até porque quem mora no Maracanã é outra cidade, para vir para Fortaleza à noite é mais complicado. Eu sou realmente um cara mais fechado assim. Eu sei. É trabalho e casa, né? Eu me exponho muito pouco e gosto de ir à noite e final de semana ficar mais reservado, né? Mas é um prazer, estou aqui para falar de uma paixão que eu tenho, né? O Gão aí é um parceiro de longa data, Obrigado. já conhece a história aí do Tirol, ainda como Grêmio Recreativo Pago Menos, né? Isso. LC, estou conhecendo hoje, muito prazer, e estou à disposição aqui para a gente falar dessa minha paixão, que é o Centro de Formação de Atletas do Tirol. Você falou que tem uma paixão, só para poder entrar no caso, porque a gente falou em off, mas eu vou botar aqui no ao vivo aqui para poder a gente conversar, no Pode. episódio. Né? Ele falou que ele trabalha para casa e tal, mas tem uma peculiaridade, que ele tem 18 amores aí, mais ou menos, né? Você acabou de falar sobre ele. Amor, tu conta? É. Fale aí para nós. Você disse que é só trabalho para casa, o amor é o Tirol, mas tem uns amores aí. Não, eu tenho um hobby, uma segunda paixão, que é criar animais, né? Coisa boa. Então, a minha rotina, normalmente, ela começa cedo, quando eu vou deixar meu filho no colégio, e quando volto é alimentar meus animais, né? Então, tem pássaro, jabuti, Calopsita. cachorro, 8. tem um bocado. E aí ainda tem uma égua também. Olha aí. É meu hobby, e é uma válvula de escape, né, das tensões do dia a dia. Então, assim, você lidar, fazer a gestão de um clube de futebol ela não é fácil, principalmente quando você tem que gerir o dinheiro dos outros, né? No caso, nosso presidente, doutor Deusmar. Então, a pressão aumenta muito, porque por mais que o Tirol, Lá em cima, sim, né? por mais que o Tirol seja voltado para a parte social, que é isso que ele gosta, foi por isso que ele entrou no futebol, para desenvolver um trabalho social, principalmente na comunidade ali do Grande Pirambu. Mas eu, como um cara do esporte, um cara competitivo, então eu quero, além disso, dar o orgulho de bons resultados, de fazer o Tirol ser bem visto e bem quisto, né, na comunidade do futebol, que as pessoas queiram conhecer a história, queiram participar, que jovens garotos queiram ser atletas do Tirol. Então, é uma pressão grande e tem que ter uma válvula de escape. E a minha válvula de escape é Cuidar minha dos família, bichos, né, é minha também. esposa, meu filho e meus bichos. E tem mais objetivos, né? Você disse que está faltando mais 2. Ainda tem um pavão albino e um pato. Bora atrás dos bichos pro homem. Do pavão e do pavão albino. Aqui nós temos É, o manjadinho e a manjadinha aqui, ó. Né? São Agora, dois bichos. se ele é do Tirol, certamente ele vai querer uma coruja também, né? Olha aí. A coruja lá existe, né? Só que ela não está presa e nem vai ficar. A Né? coruja é só Só para fica- observar os outros. Só fica passando. Para passar. E normalmente é interessante o fato da coruja que quando a gente vai. Coruja que é mascote do Tirol. É o mascote do Tirol, o símbolo da sabedoria. Inclusive, tem uma curiosidade que quando nós temos jogos importantes, né, normalmente na semana, e existe um casal de corujas que aparece no centro de treinamento, né? E Legal. quando aparece, a primeira coisa que o pessoal do clube bate foto, ela apareceu. E quando ela aparece, muito provavelmente a gente vence Coisa boa. ou empata. Ela é um símbolo incrível. Dificilmente, quando ela aparece,
mas só que faz tempo que ela não aparece. Vamos atrás dessa bicha. Porque o negócio E eu já chamei várias vezes, não, presidente. minha amiga, volte, porque a situação não Tá tá muito ruim. boa, não. Saudade de pelo você. Venha pelo menos pra ficar ali na ataque Ó. os homens acertarem a bicha, né? Não, isso aí é coisa de adversário Aí, ó. que capturou a Capturou coruja a coruja. para aparecer mais nada, mas a gente vai descobrir, a gente Vamos vai investigar procurar, isso aí. vamos procurar. Falando de coruja e tirol, a gente tem que falar do início, né, Sávio? Acho que o início é bem bacana. Você falou que a gente acompanhou, realmente acompanhamos. 2017 para 2018 ali a gente teve um bate-papo, né? Sim. No Resenha de Artilheiro, que ainda era só pela internet, graças a Deus hoje ganhou uma proporção maior. Fala pra gente aí, resumidamente, né, a intenção, como você falou, a parte social, que a gente sabe que era para os funcionários, Sim. filho de funcionários, e acabou o homem recebendo uma notícia no jornal que você foi mostrar pra ele, lá dentro da sala dele, aí o homem mudou de ideia. É verdade. E virou um time profissional quando, né? Para completar. Então a nossa trajetória, ela começa a idealização do projeto, da associação, que é a precursora, que é o Grêmio Recreativo Pagamento, em meados de 2008, 2009, tá? Por quê? Porque ali eu montei uma equipe de funcionários, né, a maioria deles ali do Centro de Distribuição da Pagamentos, ali no Jacarecanga, para a gente jogar competições do Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, né? Era uma competição tradicional dentro do comércio, onde Muito. participavam várias empresas grandes, né, reconhecidas e tal. E a gente foi convidado para participar, para organizar um time da Pague Menos. E nesse primeiro time, a gente era um time que tinha mais balconistas de loja, gerentes, serviços gerais, farmacêuticos. E nessa época, e eu sempre batia bolinha com eles e tudo, só que nessa época, por conta de uma lesão, eles me chamaram para ser um técnico, sabe? Monta o time e tal. E a gente montou. Você sempre na liderança, né? Sempre, sempre eu tive esse Essa perfil, característica, né? desde pequeno. E aí o que é que aconteceu? A gente foi disputar essa competição e nessa competição, de cara, eu tomei 6-0 da Bambam Calçados. Vixe, Maria. Só que aí quando eu Bam, tomei bam, de, bam. quando eu tomei de 6-0, Cheio de chuteira. não, né? quando eu tomei de 6-0, eu disse, cara, que diabo de time é esse? Time de empresa, uma empresa que não era tão grande e tudo. Só que aí eu observei que tinham vários jogadores profissionais e ex-profissionais. E eu disse assim, peraí. Essa conta não tá Tá fechando, não. batendo, não. E eu comecei a ver outras equipes, rapaz, esse cara joga em tal canto, esse cara joga por time e tal. Bora atrás E eu dos disse assim, homens, eita, então. peraí, não tá legal nesse negócio. Mas vamos terminar a competição porque eu quero conhecer, né? Aí acabou que a gente ainda fez as duas últimas partidas do grupo, conseguimos uma vitória e empate, classificamos para o Aí. mata-mata. No mata-mata pegamos a Gerardo Bastos, Gerardo Bastos S.A. E na Gerardo Bastos, perdemos de 2-1 do Gerardo Bastos. E eu fiquei sabendo que 5 atletas da Gerardo Bastos eram trabalhadores do Centro de Distribuição da Pagamentos. Eu disse, mas como assim? E aí, no regulamento da Dormindo com o competição, inimigo. no regulamento da competição, lá diz que você tem que ser sindicalizado. Você não é obrigado a jogar pela empresa que você trabalha. E aí eu disse, então peraí. Só que eu, na época, eu era farmacêutico de loja. Eu ainda não trabalhava no Centro de Distribuição. E aí eu disse assim, peraí, que agora a coisa vai mudar de figura. O Centro de Distribuição, em 2007, quando ele foi para o local lá, eram mais de 1.500 homens, né? E tudo aquela região. Então, Tivesse 11, Pelo Então menos você 11, imagina né? 1.500 homens ali, Jacarecanga, Barra do Ceará, Pirambu. Então, uma região onde tem muito talento. E aí, metade do time Gerardo Bastos, que foi para a semifinal, trabalhava no meu. Centro de Distribuição, Pagamentos. Eu, espera aí, tá errado. Aí eu peguei e montei um projeto para jogar essa competição no ano seguinte, e cheguei para o Dr. Deusmar, para o Dr. Biranils, que eram os sócios fundadores da Pagamentos, e disse, olha, eu queria montar esse projeto. Existe uma área anexa ao centro de distribuição de aproximadamente 20 mil metros quadrados, que é um lixão hoje, a Pagamentos não está utilizando, e eu queria montar um centro de lazer para os funcionários. A gente poder botar uma quadra, um campo. E por que eu tinha acesso aos donos? Porque nessa época eu já ajudava a organizar os campeonatos internos da Pagamentos, para os funcionários. Jogava e eu ajudava a organizar. E aí eu conversei com eles, olha, a gente gosta da ideia, veja um orçamento. Eu entrei em contato com um rapaz, uma construtora que fazia obras para o grupo, e aí ele fez um orçamento, e aí nesse orçamento eles aprovaram, aí a gente construiu a quadra, né, e depois construímos o campo, e aí quando eu tive esses 2 equipamentos, já tinha algumas salazinhas lá, eu disse assim, agora eu quero formar um time de funcionários para a gente jogar campeonatos do comércio. Uhum. E aí ele disse assim,
pois eu autorizo. E aí eu fiz um grande campeonato de futebol e reuniu quase 40 equipes, então quase 600 colaboradores, e só do sem distribuição eram, acho que, metade das equipes. Aí você observa. Ah, não, e aí eu peguei, aí quando o campeonato todinho, selecionei para ser os melhores. E aí, resultado disso, montei os melhores jogadores do grupo, tirava eles no final do expediente, Seleção botava do Pague Menos. Né? botava para treinar, contratei uma comissão técnica. O primeiro treinador da gente foi o Ronaldo Salviano, Sei foi demais. jogador do Ceará, árbitro, né? Volante, lateral direito. Isso. Pra gente jogar os comerciários. Então começamos a treinar 3 vezes por semana. O que aconteceu? Fomos campeões no ano seguinte. E aí depois o Ronaldo não ficou mais conosco. Aí foi quando eu convidei o Frank, né? Frank Santos. Que eu ia treinador do nosso sub-20. E aí pra gente começar essa trajetória. E aí esse campeonato dos comerciários eu fui tetracampeão. Quando eu consegui o tetracampeonato, eu disse, não tem mais graça. Tem Porque mais aí graça. o meu time já estava praticamente semi-profissionalizado. Uhum. Eu já estava jogando no subúrbio de Fortaleza como o time da Pague Menos, já dominando praticamente todas as competições. A gente também já estava indo para o futsal. E aí perdeu a graça. Porque quando a Pague Menos entrava, o pessoal dizia, na Pague Menos entrou, o time da Pague Menos é profissional. Não é profissional. Os caras trabalham e jogam. Só que naquela época eu já estava com pelo menos 60 jogadores entre ex-profissionais e profissionais trabalhando no CD. Porque como a coisa foi crescendo, e os caras que jogavam futebol diziam assim, poxa, se eu posso ir para Pague Menos, ter um trabalho, ter uma carteira assinada, o ano todo, ter uma garantia, e no final do expediente ainda poder bater minha bolinha e jogar competição, é isso que eu quero. E aí começou a vir currículo. Rapaz, Sabe, a gente quer trabalhar no Pague Menos, ajuda a gente. Eu sei que ao longo de... Mas perdemos. Ao longo, Olha ao longo aí, de 6 anos, eu acho que a gente contratou e eu tinha uma parceria muito forte com o pessoal do Recursos Humanos, né? Porque o projeto era bacana, né? E aí eu sei que a gente contratou pelo menos uns 120 pessoas que vinham para participar do projeto. Para trabalhar e jogar. Trabalhar e jogar. Rapaz, que legal. Agora, jogador de futebol para trabalhar era 1 ano, viu, amigo? Rapaz, e eu dei muita dor de cabeça. E se porque machucasse, né? Não, era o super. Não, aí ele sabia que o projeto ele era todo apoiado pelos donos. Eles podiam sair mais cedo, quando tinha jogo fora, no outro dia não trabalhava, entendeu? Então os caras adoravam, né? Mas tinha que se Era como se dedicar. fossem jogadores profissionais, Tinha que se dedicar. tinha que se dedicar. E aí o grande problema era esse, que quem gosta muito de bola, não gosta de estudar, nem gosta muito de trabalhar. E aí eu tinha que estar sempre descascando os pepinos desses caras. Aí o cara, não, me machuquei. Não, se preocupe, não tem salompas, tem gelona na farmácia. Muito. Aí É Só só não que podia pegar, que se pegasse tá fora, né? Tinha que comprar de qualquer jeito. Nossa, mano. E aí começou essa trajetória, né, do Grêmio Recreativo Pague Menos no futebol. Em 2013, Desculpa, não, mano. em 2013 teve um fato marcante pra gente, que foi a nossa participação na terceira divisão do Campeonato Cearense, representando o América. Ah, eu lembro. É. Eu lembro. A gente profissional. Aí, só que o nosso time era todo amador. Fomos convidados pelo presidente do América para participar da terceira divisão. O América Era até o Rodrigo, né? O Rodrigo do Vale Peixoto. Era o médico da equipe na época. que eu então o lembro. doutor Rodrigo É. trabalhou, mas foi um fisioterapeuta, não sei se é Foi. o mesmo. Não, Rapaz, olha enfim. só que vem na minha cabeça aqui. Olha aí, falou em médico, remédio. Não, é porque é o seguinte. Aí ele vai dar uma. Não, é porque, Vai. Tirol, a gente conhece o Tirol como uma força do Campeonato Cearense, disputando já Campeonato Brasileiro, Sim, Copa do Brasil. Tudo Diz. começou com a lapada que ele levou da Bam Bam Bam, né? Que foi É. Bam Bam Bam. Aí criou jeito, aí teve que trocar o pneu com o carro andando por causa da derrota gerada do baixo, teve que trocar o pneu e agora virou o Tirol, que é essa força aí. Olha só como o negócio Tá aconteceu. vendo aí? Foi de um projeto totalmente voltado para funcionário, para jogar entre as empresas e tudo. E aí, com essa situação do América na terceira divisão em 2013, e o título, né? Porque a gente conseguiu levar o América a ser campeão depois de 26 anos. 90% do time era funcionários. Era o meu grupo que estava jogando Liga da Piedade, que estava jogando Liga do Rodolfo Teófilo, jogando o Campeonato do Tony Pereira. Então, aconteceu que depois disso acendeu a luz. Poxa, cara, isso é legal, isso é bacana. A gente contrata os caras trabalham como auxiliar de depósito e, de repente, o cara se desenvolve no futebol. E nós tivemos casos, né, de atletas que foram do Grêmio Recreativo Pague Menos do projeto dos funcionários e viraram atletas profissionais. Aí nós ficamos com a parceria com o América ainda em 2014, 2015. Encerrou a parceria o América na segunda divisão. Nós deixamos o América na segunda divisão. Verdade. Então, assim, não teve rebaixamento. Aí depois, terminou, a gente resolveu investir no futsal, porque no futsal a gente podia usar o próprio nome da equipe, o nome Pague Menos Futsal, porque era um campeonato transmitido pela TV Diário. Total. Então era interessante. bacana de divulgar, e isso
O futsal foi de 2015 até 2018 com investimento. Depois a gente parou o futsal e voltou para o campo. E aí eu vou dizer como foi essa divisória, né? E aí essa divisão aí. E fora as outras parcerias que tivemos com o Pacatuba, onde Eu a gente teve o lembro, acesso do terceira Pacatuba da divisão. terceira para a segunda. E o Aliança, onde a gente participou de uma segunda divisão pelo Aliança, que era um time do dono de São Paulo, também pediu, assim como o presidente do Mestre chegou, oferecendo as camisas e a vaga, e a gente botava o time. Fomos semifinalistas, segunda divisão 2017, perdendo para o Floresta, que naquela época estava na segunda divisão também. E então, assim, a gente já tem uma trajetória no futebol profissional desde 2013. Só que com parcerias. Com parcerias. O Grêmio Recreativo Pague Menos entrou no futebol profissional, se profissionalizou em 2021. Não com a própria estrutura, né, que você está querendo falar, né, sabe? Sempre usando a estrutura de Sim. participar das competições Sim, dos outros, Parceiros. mas, marca dos outros, com a mas a nossa... máquina era vocês. Tudo, a comissão técnica, os atletas, a estrutura de treinamento, era tudo lá onde é hoje o CT. E Aí em 2021, aí a gente profissionalizou e aí a gente, olha, não queremos mais parceria, vamos divulgar o time. Aí foi quando o doutor Desmar chegou e a gente federou o Grêmio Recreativo Pague Menos, a associação, né? Então, 21 a gente já ascendeu, né, da terceira para a segunda, invictos. Perdemos do Guarani de Juazeiro na final nos pênaltis, né? A gente passou o campeonato todo invicto. E aí, na segunda divisão, em 2022, como Grêmio Recreativo Pague Menos, e no campeonato de 2023, na segunda participação da segunda divisão, aí já como Tirol, porque em 2022 a gente cria a SAF, né? Que aí já veio para profissionalizar e já veio como um projeto do Dr. Deusmar Queiroz, né? massa. E aí, assim, eu fico imaginando, Sávio, tu acompanhou esse crescimento do Grêmio Recreativo Pague Menos, né, e tudo. E de repente, você, rapaz, a gente tá formando um time com trabalhadores aqui para disputar campeonato do sindicato, e agora a gente já tá na final com o Guarani de Juazeiro, disputando uma final de campeonato profissional e tudo. Como é que foi, tu enxergava essa possibilidade ou a coisa foi acontecendo assim, o Tirol deixar de ser assim, o Tirol eu digo, Grêmio Recreativo Pague Menos, né? Clube de empresa. Que começou ali como Social. Social. isso, com um projeto social, com trabalhadores e tal, promovendo esse lazer para o trabalhador e de repente está no futebol profissional. Você nunca passou pela minha cabeça isso, tá? Mesmo com as parcerias, eu achava que ele ia ficar. Até porque, assim, a gente era um clube que representava uma rede de farmácias. Sim. E o que é que essa rede de farmácias tem a ver com futebol? Nada. Os donos, né, Dr. Deusmar Tobiranils, eles, grandes empresários, mas o que eles entendiam mesmo era do varejo farmacêutico. Eles não são da bola. Inclusive, E se tá se tudo perguntar... certo pra eles já. Tá tudo certo. Não precisa Se perguntar assim, doutor, o senhor já jogou bola? Não, bati em cor de condomínio. Tipo assim. Então, eles não eram da bola. Então, eu não tinha perspectiva de que isso fosse evoluir, né? Só que aí, cara, aí vem acho que o meu maior mérito, né? Qual é o meu maior mérito? As pessoas me perguntam, e o meu maior mérito foi convencer esses caras de que o projeto era legal, de que o projeto era bacana. E aí, já encerrando o projeto dos funcionários, para fazer uma coisa ainda mais social. Porque com os funcionários a gente envolvia 15, 20. E aí a gente começou, vamos mexer com a sociedade local, vamos mexer com a comunidade, com a garotada. E aí foi quando a gente começou a perceber que a gente poderia ajudar o social e descobrir talentos. Quando foi que isso começou? Em 2017, eu comecei a pensar nisso com a parceria que a gente fez com a Aliança. A parceria do Aliança foi categoria sub-15, sub-20 e o profissional, tá? Sub-15 e sub-20, no primeiro ano que a gente participou dessa competição pelo Aliança, né, Campeonato Cearense de Base, fomos semifinalistas nas duas categorias, e naquele ano nós revelamos um garoto muito bom chamado Everton Bala, que jogou São José, depois Mirassol, hoje está muito bem na Eu até Bulgária, conheço. artilheiro do Campeonato Búlgaro. Ele é até do interior, né? Lá Do de interior. Pentecoste. Do De interior. Pentecoste, conheci. Eu acho que é Irauçuba. Irauçuba, até ele indicou até um atleta de lá. Inclusive, E eu aí, passei pro Ceará, o nome dele tá com uns 2 anos que a gente passa o nome dele lá pro muito Ceará. artilheiro do Muito bom Campeonato jogador, Búlgaro, muito bom jogador, cara talentoso, muito bom menino. E aí, em 2017, por conta desse resultado de ser semifinalista, eu tomei gosto. Eu acompanhei, o time treinava todo lá, a gente que montou e tudo, eu disse assim, cara, o Frank estava comigo, né, treinador na época, e eu disse assim, Frank, cara, eu gostei disso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar outro projeto,
e vou pedir para federar o Tirol, as categorias de base, o Grêmio Recreativo Pague Menos, né? E aí o doutor Deusmar, qual o benefício disso? Doutor, que a gente vai poder participar de competições vinculadas à CBF, vinculadas à Federação Cearense, a gente vai poder desenvolver um trabalho de categoria de base melhor do que só o social, a gente não tem escolinha, a gente não cobra nada, então assim, de repente a gente no futuro vende um atleta desse e todo o investimento que o senhor fez aqui o senhor retira. E aí ele disse assim, não, interessante, mas eu estou preocupado com o dinheiro, né? Motivos óbvios, né? Claro, assim, ele não precisava de mais essa E aí ele disse assim, preocupação, né? e aí ele disse assim, não, pois monte, me diga como é que vai funcionar. E aí eu peguei e montei, a gente tinha um valor que tinha que ser pago, né, a federação, para essa filiação, filiamos, e aí em 2018 já fomos jogar o primeiro campeonato como o Grêmio Recreativo Pague Menos, categoria sub-20, sub-15, e aí fomos de novo semifinalistas do sub-20, perdemos de novo Fortaleza na semifinal, e aí revelamos um outro talento, que também hoje está muito bem, que é o Caio Vidal. Ele mesmo. Caio Vidal, que foi um dos destaques do Campeonato Cearense naquele ano. Como a gente era um projeto social, a gente montava o time, terminava a temporada, liberava todo mundo, então não tinha negócio de contrato de formação, não tinha nada, não tinha nem ideia disso. Aí eu queria era jogar, ajudar os meninos, dar a oportunidade de jogar. E aí esses meninos se destacaram, a gente entrou em contato com o atual agente dele, O Fabinho, né? Fabinho Vassalo. Fabinho Vassalo. O Fabinho Vassalo foi o nosso camisa 10 pelo América, Isso. no título, entendeu? Quando ele terminou, se aposentou, ele disse, não, eu vou querer virar agente. O Fabinho tem um talento aqui. E eu não queria liberar o Caio de jeito nenhum. Eu queria, Caio, fica aqui, cara, porque tu é talentoso. Fica aqui no futsal enquanto começa o futebol. Só que aí o Caio, tive uma reunião com ele, e o Caio disse, não, presidente, eu gostei de futebol, eu quero investir no futebol. Isso, meu amigo, que você precisar da gente. E aí o Fabinho começou a agenciar. O Fabinho, nesse ano, pegou o Caio e mais 4 atletas nossos, indicou para o Porto de Caruaru, em 2018. O Porto de Caruaru, metade do time era nosso. Foi campeão pernambucano. Venceu o Sport na final, que era muito difícil. É como a gente vencer Ceará e Fortaleza. E aí o Porto foi para a Copa São Paulo, 2019, janeiro. Passou da primeira fase. O Caio fez 2 gols, se destacou. E aí o Internacional comprou o Caio. E aí o Caio se desenvolveu no Internacional. Em 2 anos o Caio já estava jogando profissional naquele time do Abel, que foi vice-campeão brasileiro, né? Deixou de ser campeão no Corinthians lá na parte A de história lá. do Tinga, né? E aí o Caio era titular. E aí quando foi que o Caio começou a chamar a atenção do Dr. Deusmar? Qual foi o ponto de virada? Internacional e Ceará, numa quarta-feira aqui, pandemia. A história que eu contei. Pandemia. Internacional vence 2-0 o Ceará, depois de 10 anos que não ganha do Ceará aqui dentro, e o Caio marca o primeiro gol. Primeiro gol como profissional do Caio, jogando em casa, como titular, e o Caio torcedor do Fortaleza. Aí você imagina a alegria desse menino. Então, assim, e aí, quando terminou o jogo, eu entrei em contato com o Dr. Deusmar. Dr. Deusmar, só assistiu esse jogo? O Dr. Deusmar e o Dr. Bento, eles simpatizam com o Ceará. Não tem torcida, assim, mas gostam, acompanham, né, de vez em quando. E aí eu disse assim, acompanhei, o que foi que houve? Esse garoto que fez o gol, ele é aqui da comunidade do Vila Velha, ele era nosso atleta sub-18, e aí contei um pouquinho da trajetória dele, esse menino deve estar valendo uns 10 milhões de reais. Aí o doutor Deusmar, opa, e quanto é que é nosso, doutor? Nada. Mas como assim isso? Não, doutor, porque o nosso projeto social, eu não assino contrato de formação, não posso assinar contrato profissional e a gente tem que liberar. Isso, não, peraí. Isso era uma quarta-feira, amanhã, quinta-feira, você vai na minha sala me explicar como é que funciona, que eu gostei disso. E aí pronto, foi quando eu expliquei o trabalho de formação de atletas e o que é que o futebol de base poderia proporcionar economicamente para um investidor, né? Porque o objetivo do Dr. Deusmar, nesse caso, é que o clube seja autossustentável. E aí ele disse assim, não, sabe, eu preciso de um projeto social, de dar um retorno para a sociedade do que a sociedade já me deu. É uma comunidade de 40 mil habitantes por quilômetro quadrado, aquela do Grande Pirambu. Então, muita garotada. Naquela época era o bairro mais perigoso, né? E como muitos dos funcionários do Sem Distribuição é daquela redondeza, então a gente vamos fazer o serviço completo. Vamos ajudar o pai, ajudar a mãe, vamos tirar a criança da rua. Perfeito. E aí foi quando a gente começou, sim, aí ele investiu, aí eu disse, doutor, a gente precisa melhorar a estrutura, a gente precisa de mais gente. E aí foi quando a gente começou a esse trabalho de formação de atletas do Grêmio Recreativo Pague Menos, culminando com a transformação da SAF, que veio para profissionalizar, né, a associação, depois da lei da SAF, e o doutor Deusmar, como um grande empresário, ele pegou o Tirol, né,
que é uma homenagem ao bairro, antigamente chamava Tirol, e tem uma rua atrás do centro que se chama Rua Tirol. E aí o doutor Deusmar, não, a gente vai virar uma empresa, e nessa empresa eu tenho toda uma equipe que faz a gestão das minhas empresas. Então essa mesma equipe vai fazer essa gestão, a parte de jurídico, parte de contabilidade, auditoria e tudo, e você vai ser o gestor maior, né, o CEO da empresa. Aí eu disse assim, tá bom, agora o que eu preciso deixar de ser farmacêutico, Já ia perguntar, viu? porque eu trabalhava como farmacêutico sem distribuição e no metade do período era como gestor do clube, né? Recebia como farmacêutico, não tinha 2 salários. Sim. E aí eu disse, doutor, agora eu preciso ser só gestor do clube, né? Agora sim, me dê pelo menos minhas contas, né? Eu já tenho 20 anos de empresa, então pelo menos não se preocupe não, vá lá, passa no departamento pessoal, peça as suas contas da empresa e você vai ser só gestor. E aí foi quando começou a minha trajetória como Olha, 2020 para cá. Aí. então aquele negócio nem vai dar certo. Qual? Porque a gente tá confiando aqui, Aí, ó. e você, não, o homem da farmácia, no Pague porta-malas menos. da Pague Menos, no porta-malas do carro dele tá cheio de amostra Remédio. grátis de remédio, não sei o quê, não sei o quê. A gente pensou que ia sair pelo menos uma Dipirona. dipirona para nós, né? Mas Mas se eu soubesse, eu tinha comprado. Olha. Mas tinha trazido, né? Meu amigo, você vai pensar em dipirona. Não pedir uma mojada pro homem aí. bom já, né? filho. Aí eu Mas vocês estão precisando, não, vocês estão em Tá forma. bem, Vamos tá tirar bem. logo, Aí, argumento ó, bom, né? Pois fala o seguinte, mano, pelo menos umas caixas de Tadala para nós aqui, Por baixo. por baixo da mesa, ó, que não pode Mas, mostrar a marca, não. A esposa Mas de acabou. vocês está sabendo disso. Olha eu aí, acho que ó. conhece, Vamos E mudar de a- assunto. Vamos não, voltar e muda a- porque a P é rasa, tá? Então, E aqui a mulher do homem aqui é valor. e a minha também, então não Então vamos meter muda. dessa Então história nós não. três. Pronto. Vamos falar do futebol Não fala do mesmo. remédio, não. Fala do Fala. remédio, não. Esquece a Pagamentos, que Futebol. agora já é Tirol. Vamos É. falar do Tirol. Pronto. Agora eu tenho uma pergunta assim, sério. Eu falo do futebol agora. Né? Sério, né? É. Por favor. Começou ali o projeto social, virou um time profissional, disputando competições, inclusive nacionais, coisa que você não imaginava, né? Quando estava administrando aquela parte social ali. E para agora, o que é que você tem em mente? Rapaz, onde é que o Tirol pode chegar como futebol? Bom, como eu disse que eu não esperei, né? Não esperei chegar onde a gente chegou, mas graças a Deus deu certo e isso eu tenho como uma missão, né? De ajudar essa criançada aí, tudo. Eu falo para as pessoas que eu vou até onde Deus permitir. Deixarem, né? Os dois deuses, né, que me regem o meu trabalho no clube. O Deus céu e o Deus mar, né? Deus. Eu digo que eu tenho 2 deuses que... E aí, enquanto eles estiverem do meu lado, eu vou tentar ir o mais longe que eu puder ir, né? Já cheguei muito longe de onde a gente saiu, mas eu acho que não é para parar por aqui, porque eu acho que no momento que você se condiciona a querer Já mais... foi muito longe, né? Sim, mas quando você se condiciona a querer mais, né? Então, o que você procura, pode ser nem que você atinja, mas você não retrocede. Eu não queria retroceder, Sim, sabe? Não sim. queria retroceder. Então, com a categoria profissional, continuar participando de competições relevantes, importantes, né? O estadual já é algo inerente da categoria, mas competições como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? A nossa categoria de base hoje, por ranking, a gente já é a terceira força, né, do estado. Pô, foi 2 anos pra Copinha, né? cara? Fomos 2 anos para a Copinha. O ranking já... Por ranking, em questão, se pegar no ranking da federação, você pegar todas as categorias, na grande maioria delas, nós estamos na terceira colocação. E se houver uma somatória de pontos, a gente está à frente acho que do Floresta e do Ferroviário, que são as outras que estão ali com a gente, né? Fortaleza, Ceará, hoje, por conta dos últimos títulos do Fortaleza, né? Fortaleza, Ceará, Tirol, Floresta e Ferroviário, né? Seria isso. Então, assim, e olhe com a estrutura menor do que a dos outros 4, né? O Floresta tem um baita CT, o Ceará e Fortaleza nem se fala, o Ferroviário tem um estádio para treinar e treina também lá no SESI, né? Isso. E a gente só tem um campo que nem é tão grande, grama sintética, um campo de 6 anos e 2 campos society. Estrutura, história, tempo, né? E Sim. pessoas dispostas a colaborar, que eu imagino que Sim. os clubes mais antigos tem mais gente, né, Sim. disposta a... Então, na base, a gente continuar fazendo esse trabalho, né? Começar a ter resultado financeiro também. Em 2025, a gente começou, nós tivemos algumas receitas, né, de negociação de jogadores, como mecanismo de solidariedade do Eric Puga, que foi um talento que também foi do clube Saiu lá de em lá. 2018, 2019. Tivemos mecanismo de solidariedade da venda do Caio, do Internacional para a Bulgária, né?
Tivemos também um percentual da venda do Isaac, sub-16 do Fortaleza para o Flamengo. Era um atleta nosso que a gente estava em parceria com o Fortaleza. Então, assim, começou. É pouquinho, ainda não representa muita coisa no investimento que o doutor Deusmar já fez. O homem tá babando lá, Mas a gente devia ter já, calma, né? mas a gente já chegou. começou a dizer, doutor, começou a entrar. E é assim, né? Até porque a gente ainda não participa de muitas competições nacionais da base, que isso é muito importante. Por exemplo, Ceará e Fortaleza, toda competição grande da base, não só Copinha, mas Copa Atlântica, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, fica mais, os atletas deles têm mais em evidência. E a gente é o estadual. E o estadual da gente, a gente joga com 2 times maiores que a Ceará e Fortaleza. Agora, Ceará e Fortaleza jogam Palmeiras, com Flamengo, Corinthians, né? O ano todo. Então, eles participam dessas competições que a gente não participa. Então, é uma vantagem bem grande. Mas, assim, eu sou muito satisfeito do trabalho que a gente faz. Eu acho que é recompensador. Eu tenho mais do que eu imaginaria ter. E eu gostaria que esse projeto crescesse, aparecesse mais, e a oportunidade que vocês dão aqui para a gente, como outras pessoas do esporte, chamam a gente para falar do clube. Eu gostaria muito que o clube fosse talvez o segundo clube de todo mundo, né? Eu sou um cara que eu não admito lá nos meus atletas rivalidades. Os clubes são nossos adversários, mas, por exemplo, eu mando meus jogos sub-17, sub-20 dentro de Fortaleza. Hoje, meu profissional treinou lá no Ceará. Então, assim, eu tenho parceria com todos os clubes, tem clubes menores que ligam para mim, sabe? A gente pode jogar esse jogo lá no CT, na hora, eu cancelo treinos nossos para deixar esses times jogarem. Então, assim, eu quero dizer que quem precisar da gente pode contar com a gente, mas gostaria também no dia que eu precisasse, poxa, esse cara é legal, esse time é massa, é um projeto bacana e a gente faz questão de ajudar. Crescer junto, né? Isso, Crescer eu acho que esse é um dos Cara, grandes deixa eu te objetivos. fazer uma pergunta que eu acho que é até como justiça mesmo. Eu lhe conheço pessoalmente, né? E sei o quanto você é competitivo. Sim. E às vezes, e a gente estava até conversando aqui em off, a forma como você, né, trata as derrotas e trata também as vitórias. Sim. E aí, por você ser um cara competitivo, às vezes você é mal compreendido. E isso eu sei. Sim. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Que é o estilo realmente do Sávio, que está implementando dentro do Tirol e que eu acredito que muita gente também já está se adaptando a isso. O fato de você ser competitivo e duro em algumas coisas não quer dizer que você não tenha aquele pensamento mais macro, né? Querendo dar oportunidade para todo mundo. Afinal de contas, o Tirol nasceu de um projeto social e que você encabeça isso e foi podemos dizer que foi o mentor de tudo, né? Hugo, eu me esforço muito para dar o melhor, tanto para meus colaboradores como para meus atletas. Tá? Dentro das nossas limitações, eu me esforço muito para isso. E quando eu me apresento a eles, seja um colaborador, seja um atleta, eu já digo quem eu sou e como eu trabalho. Tá? Então, dificilmente eu acho que se alguém vier falar de mim, mal de mim, ele pode falar de outras coisas, por ser duro, por ser, às vezes, passional demais. Porque o clube, ele não é o meu trabalho. O clube é um filho. E com filho não se brinca. Então, assim, vocês são pais, vocês sabem. Então, assim, o clube é um filho. E por mais que exista uma metáfora em torno disso, pô, mas o clube é uma empresa, como é que é filho? Meu irmão, quando você cria, idealiza, funda e traz pessoas para investir nisso, meu irmão, é muito mais que trabalho. Muita responsabilidade. E aí, quando você perde uma partida, quando você fracassa em um projeto, quando você não atinge uma meta, é como se seu filho estivesse sendo Maltratado na rua, né? Maltratado, e você não poder fazer nada. Hoje ele está chorando, né? Entendeu? Então, meu sentimento é esse. E se isso é difícil para algumas pessoas entenderem, paciência. Mas é um sentimento. Então, é um sentimento de amor mesmo. Então, quando acontece isso, aquilo mexe muito comigo. Então, a derrota mexe demais comigo. Então, eu tenho que fazer tudo para que eu não precise passar por esses momentos. Tem gente que leva na boa, na tranquilidade. Eu faço muito mal a gestão de uma derrota. Faço, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que seguir em frente. Mas eu fico muito mal. Então, assim, eu faço de tudo para que ela não venha, mesmo sabendo que ela é inevitável. Pode acontecer. Pode acontecer. E aí, quando eu vejo que essa derrota, ela parte muito mais de um mau trabalho executado, seja por colaboradores, seja por atletas, eu, como gestor, não me furto de pecar por excesso. Mas por falta eu não peco. Então eu tenho que promover as mudanças que eu acho necessárias. Porque se eu cheguei ali, eu cheguei por mérito.
Não cheguei enganando ninguém. Então, quem está comigo sabe, pessoal, o nosso objetivo é esse. E eu preciso que esse objetivo seja atingido. Por quê? Porque eu tenho que dar uma satisfação para Resultado. aquele É. que financia de que o negócio é bom e é viável. Aquele que você foi lá, bateu na Já ouvi porta, de- E disse que apresentou, era ia para dar investir, que ia certo, dar que é certo. Já legal. ouvi de alguns treinadores, né, que assim, e até de gestores também, que a derrota, isso é óbvio, né, a derrota faz parte do processo do crescimento, né? Sim, Mas assim, o fato de você, mesmo entendendo isso, e não, o fato de você se incomodar com essa parte do processo sim. é importante, né? Porque você coloca na cabeça de todo mundo, ó, faz parte do processo, mas eu não quero, né? Eu não quero essa derrota. Então a gente tem que pensar É dizer, se acima você disso. se você se acostumar Faz com parte, dor, faz parte. sofrimento e fracasso, você é um fracassado. Uhum, Você não está vivendo, você está sobrevivendo e uhum. está aceitando tudo que vem. Eu não sou assim. Então, assim, o fracasso vai vir, a derrota vai vir, o sofrimento vai vir, porque é inerente da nossa vida, do ser humano. E não é só no futebol, é em todo canto. É dentro de casa, é no trabalho, é tudo. Só que se eu me acostumar com isso, eu não vou lutar nunca para melhorar. Prosperar. Não vou. E aí, no clube que eu administro, eu não admito trabalhar com derrotados. Eu admito trabalhar com pessoas que perdem, mas que trabalham, ficam chateadas e fazem de tudo para não perder novamente. Precisa Quando eu acho que isso virou um ciclo vicioso, a derrota começou a virar rotina do clube, Mas tem que partir. das duas, uma. Ou eu mudo elenco, ou eu mudo atleta. E aí, às vezes, pode haver um choque de vamos dizer assim, de perspectiva. Mas se o trabalho é social, por que preocupação desportiva? Mas espera aí. Se é trabalho social, eu não preciso fazer os investimentos. Eu não preciso ter 50 colaboradores onde eu ajudo diretamente a sustentar a família desse pessoal. Eu não preciso dar oportunidade a 200 atletas. Eu posso dar oportunidade a 20 e é trabalho social do mesmo jeito. E outra coisa, Quanto mais investimento, mais cobrança. E o trabalho social também busca formar vencedores na vida. pronto, Sim. era até o que eu ia falar, porque assim, a parte social faz parte também da competitividade, né? Sim. Você tem que fazer com que o cara saiba competir pensando em vencer, e não competir como aquela história, como a gente agora, né, depois de quarentão e já 50 de não, vou pro racha só para brincar. Sim. Nem a gente vai para racha mais só para brincar. Você imagina um garoto, um adolescente, né, que busca crescer na vida. Né, o racha por si só, ele é maravilhoso porque você faz aquilo que você gosta. Jogar bola eu gosto, é uma paixão. Agora, jogar o racha e vencer o racha É bom demais. é melhor ainda. Então, assim, isso é... Agora, Ganhar a Copa de 2 litros. pergunte, por exemplo, atletas como Everton, Caio, Pulga, o René, agora que estava na Portuguesa e tá foi nosso centroavante no título de 2022 de Sub-20, que agora está no Vitória, que chegou a ser profissionalizado lá com a gente, contratozinho de 3 meses, foi para a Copinha, ganhava R$ 1.000 e poucos, um saláriozinho mínimo, hoje está ganhando quase, carocinho a mais, mais que isso. Os carocinhos a mais. eu tenho uma ideia do mais, então assim, e esses garotos, eles estão muito bem obrigados. E se a gente não tivesse as competições, se a gente não tivesse a cobrança, se a gente não tivesse dado a estrutura, Verdade. se a gente não tivesse aquela ânsia por vitória, por vencer, por botar esse menino na vitrine, será que eles estavam onde eles estiveram? Uhum. Talvez até tivesse, porque os não. caras têm o dom de jogar bola. Mas se eles foram para lá, eles não foram por acaso. Essa formação passa E a gente ajudou. pela ambição de ser um vencedor. A gente ajudou. Então, se não fosse isso, talvez esses caras, e são 4 caras que a gente mudou a realidade. Então, se a gente disser assim, paramos, mudamos a vida de alguém? Sim, mudamos a vida de várias pessoas. Então, a missão dada foi cumprida. Você falou de 4 pessoas, assim, mas eu tenho certeza que através desses 4 diretamente, indiretamente, você mobilizou outra A comunidade, a família. E outra coisa, esse um cara que deu certo, ele puxa no mínimo 10 ou mais. motiva, Sim, motiva. total. Que querem ser o que ele se tornou. Exatamente. Total. E ele ser o exemplo. Cara, a gente tá falando aqui sobre essa evolução do Tirol, a gente fala já sobre a temporada 2026,
mas eu acho que é necessário a gente falar sobre os núcleos, né? Sim. Acho que é interessante, é uma busca. Núcleos, Também, que é o tirar o presente no interior. Né? isso, que é um projeto executado mais uma vez por vocês, pensando no social também, mais expansão, Tirol. Queria que você falasse um pouco onde já tem, onde vocês Sim. E o pretendem. que é o núcleo? Né? É. O Núcleo do Tirol foi uma iniciativa, né, de uma parceria com o governo do estado, pela Secretaria de Esporte do Estado, a SESPORT. E aí eu mando um abraço e um agradecimento especial ao secretário Rogério Doutor Pinheiro, Rogério. né? Já convidamos, aí estamos esperando você vir Super aqui. gente boa, foi super acessível a gente. E existe um programa que ele é financiado pelo governo do estado chamado Programa Futepaz nas Areninhas, tá? Onde clubes profissionais, Ceará, Fortaleza e Ferroviário principalmente, que foram os precursores, eles tinham que executar núcleos, né, dentro das areninhas de Fortaleza para poder receber um valor que antigamente era dado em forma de patrocínio para eles jogarem competições. E aí, por conta a gente sabe das situações políticas, oposição, situação, houve uma situação de que, mas vocês estão tirando dinheiro da saúde, estão tirando dinheiro da segurança para dar para clube, não sei o quê. E aí o que foi que aconteceu? Tudo bem, a gente vai continuar dando para clube, porque a gente gosta do esporte, a gente acha que é válida a divulgação, mas a gente vai fazer diferente. Então a gente vai fazer com que eles deem uma contrapartida social para continuar mantendo o patrocínio. Era assim que acontecia. E aí eu, sabendo disso, como quando o Tirol virou profissional e a gente foi para a primeira divisão, eu procurei o secretário e disse, olha, existe a possibilidade do Tirol entrar nesse programa Futepaz? E aí o Rogério disse, com certeza, você vai elaborar um projeto, vai fazer um ofício, dar a entrada aqui e a gente vai analisar e tendo viabilidade financeira do governo, a gente executa. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, a gente montou um projeto. No nosso projeto, inicialmente, a gente estava tentando ver quais areninhas ainda tinham disponibilidade para montar o núcleo do Tirol, e aí foi quando veio o estalo, dizer assim, peraí, se o programa é do governo, o governo não é só Fortaleza, o governo é o estado. Estado do Ceará. Então, peraí, se Ceará e Fortaleza e Ferroviária já fazem o trabalho dentro de Fortaleza nas areninhas, por que é que eu não vou fazer diferente e eu vou para o interior do estado? E aí, com o valor do patrocínio, que era para usar nas nossas atividades, eu disse assim, doutor, eu queria usar esse valor do patrocínio para abrir núcleos do Tirol pelo programa Futepaz no interior. Eu quero, ao longo de 2 anos, ter pelo menos 30 núcleos do Tirol, que ninguém tem aqui, núcleos do Tirol no interior do estado, para a gente fomentar 150 garotos e garotas, né, na prática do futebol. E nesses 30 núcleos a gente vai ter mais de 4.500 garotos sendo auxiliados, dando oportunidade e, em contrapartida, a gente poder fazer captação dos talentos para levar para as nossas seleções. 30 é muito, hein? E hoje nós já estamos com 6 núcleos abertos, né? Hoje já temos mais de 600 crianças envolvidas, né? Com mais de 16 profissionais do interior do estado. A gente conseguiu fechar parcerias com essas prefeituras. Então, as prefeituras que tiveram interesse, que a gente já tem essa parceria, elas cedem o local, normalmente o estádio da cidade, e os professores. E a gente, Tirol, entra com toda a parte de treinamento e entra com toda a parte de material esportivo. Uniformes, bolas, acessórios de treino, tudo. Então, hoje a gente já está em Aquiraz, né? Estamos em Paracuru, Itaiçaba, Palhano, São Luís do Curu e sábado agora a gente abre São Gonçalo, né? E já temos perspectiva Paraipaba, Baturité, Pentecostes, Russas. Então, assim, esse ano a gente fecha as 10 primeiras. E aí, se uma prefeitura tiver, rapaz, é legal, como é que faz? Aí entra em contato conosco, né? Tem lá no nosso Instagram, né? Programa Futepaz, Núcleos do Interior, do Tirol. Procura o nosso coordenador de captação, o seu Luiz Holanda, e aí ele faz uma visita lá para saber se a prefeitura oferece a estrutura que a gente precisa, que não é a gente precisa, mas o atleta precisa do que a gente, mas a gente tem que garantir que não é o nome do Tirol que vai ser divulgado, é o município. Ele está fazendo um trabalho para as crianças do município, os professores do município. O que a gente vai viabilizar o Tirol vai bancar toda a parte de material esportivo. Então, entre em contato com o Luiz Holanda, diz que tem interesse em levar um núcleo do Tirol, e aí ele vai fazer essa vistoria e se houver o alinhamento entre o que a gente precisa da prefeitura, que é o local, o espaço e os professores, a gente fecha sem problema nenhum. Acho que o custo para a prefeitura é mínimo
e os benefícios são máximos. Massa, cara. Parabéns, viu? Parabéns. E a população precisa demais, né? Muita gente aí precisando para jogar bola. Às vezes o sonho é interrompido porque não consegue chegar até Fortaleza Sim. e chegar no interior é muito Inclusive, nós temos já 3 talentos das nossas categorias de base vindos de Paracuru. bacana. Aí. Então, já Lá são tá garotos acabou, que a viu? gente já, com 3 meses de projeto, tem garotos que já estão sendo pensados, né? Que já estão vindo e já vão jogar agora o primeiro campeonato federado. Então, assim, a coisa já está, fora os outros 120 que estão na atividade A diária. água lá é boa do Bruno Melo, né? É, Bruno qual Melo o é Paracuru, benefício, né? né? Isso, Bruno isso. Melo, hoje no Curitiba. Aí falando de 2026, né, o ano não começou tão positivo para o Tirol no Campeonato Cearense, mas o ano continua, né, e tem Campeonato Brasileiro da Série D, né? Como é que o Tirol está encarando essa oportunidade de a partir de agora, em 2026, com o Campeonato Brasileiro, o que é que ele espera dessa competição? O rebaixamento, assim, foi bem duro pra gente, né? Foi inesperado, tá? E aí não é nem um pouco de soberba da minha parte, porque não é que eu acho que o Tirol já seja uma das grandes equipes profissionais do estado. Não, a gente está muito longe, ainda abaixo de muitos, Mas até se porque preparou para mais. até porque a nossa estrutura ela nem nos permite ascender um pouco mais, porque a gente tem um campo de futebol para treinar 6 categorias de base e o profissional. É diferente. O profissional é uma outra categoria, é como se fosse uma outra modalidade, né, para ser o mesmo futebol. E aí, no ano passado, a gente fez uma excelente campanha no profissional, que foi praticamente nosso primeiro ano com mais investimento. 2025. 2025, a gente conseguiu o 5º lugar na primeira participação da Série A, que nos credenciou a jogar essa Série D que nós estamos participando. Fizemos um investimento na Fares Law para tentar a vaga na Copa do Brasil, conseguimos com o vice-campeonato. E aí, pessoal, acho que ali foi o meu erro, tá? Depois da Fares Lopes, com o vice-campeonato e a meta batida, eu achei que aquele grupo, né, conseguiria sustentar, fazer uma boa campanha no estadual, até porque a gente já tinha começado a nossa preparação em outubro. Sustentar essa evolução, né? A gente tinha começado a preparação e eu achei que a gente fosse entrar na competição acima dos nossos principais rivais, né? Só que aí o que é que acontece? Eu perdi muitos jogadores na Fares Lopes, muitos jogadores talentosos, por quê? Porque já tinham um pré-contrato com outras equipes, que são atletas de salários mais altos e tudo, que eu não conseguiria pagar. E eu achei que quem ficou conseguiria me atender, mantive comissão técnica e mantive todo mundo que bateu a meta na Fares Lopes. E eu acho que ali eu não devia ter feito isso. Eu devia ter preparado melhor a equipe, eu devia ter feito uma reavaliação de elenco, mas aí eu usei muito do coração e menos da cabeça, entendeu? E por conta de uma certa inexperiência de Série A, eu só tinha participado de uma vez, eu achei que o que a gente tinha era suficiente. E aí não foi. Inclusive, a própria Fares Lopes, por mais que ela nos tenha dado o benefício de jogar a Copa do Brasil, que foi massa, a gente, o Maracanã, brigamos na última rodada para permanecer. Ou seja, o campeão e o vice, que começaram a trabalhar mais cedo do que os outros, foram as duas piores times da competição. Então, assim, de certa forma, nos prejudicou. Mas 2026 não terminou, né? Não Aí teve terminou. a Copa do Brasil, que foi bem também. Copa do Brasil, a gente depois terminou o estadual. Nós tivemos 18 dias para estrear na Copa do Brasil contra o América de Sergipe, né? Jogo fora de casa. E, como diz, tudo que você vai fazer para a primeira vez, você não sabe muito o que esperar, né? E aí a gente remontou, terminou o estadual, a gente contratou 7 jogadores de Horizonte, Iguatu, de outras equipes, Maranguape, atletas que se destacaram no estadual. E aí convidamos, os caras quiseram vir. Graças a Deus o Tirol hoje é um time bem visto pelos profissionais, porque é um time que paga rigorosamente em dia, que dá a condição. A gente tem uma dificuldade de campo de futebol, mas a gente explica, os caras sabem e tal. Mas a gente hoje faz parceria com outras agremiações para atender a situação do campo. Fomos lá para o América, que era um clube que estava classificado para o mata-mata do Campeonato Sergipano. Só tinha tido 2 derrotas na competição, um time muito competitivo. E a gente não sabia o que esperar. E aí, amigos, eu não sei se vocês assistiram o jogo, foi desesperador. A equipe foi muito mal. A gente não, os caras que chegaram praticamente fizeram 1 semana e meia de treino, então era muito difícil. Treinador novo. O jogo foi tenso. E eu sei que, na verdade, vamos falar a verdade, nós levamos um massacre. Foi um vareio de bola que os caras deram na gente.
Eu acho que Papai do Céu deve ter lá do alto lá, ele olhou para mim e disse assim, rapaz, eu vou ajudar esse garoto, porque ele já chorou muito no rebaixamento, eu vou dar essa alegriazinha a ele, porque da forma como aconteceu, o gol do empate, né, num lance polêmico, que provavelmente estava impedido, depois o lance seguinte, um pênalti não marcado pros caras, e a gente ganha aquela partida nos pênaltis, cara, ali foi, vamos falar a verdade, ali foi um milagre. E eu aceito. Mas de boa. Mas Tá na bom verdade, demais. a gente tá falando da derrota naquela, mas esse milagre também faz parte do Faz processo. parte do processo. E faz parte do futebol. Porque o futebol é uma das poucas modalidades esportivas onde um time mais fraco vence o mais forte. Ali, nem tanto a situação de força. Sim. É porque lá era um time que já estava há um ano junto, estava jogando num ritmo de competição muito bom no Campeonato Sergipano. A gente remontou metade do time que jogou contra eles, era jogador novo, que foram captados e colocados junto, entendeu? Mas deu certo. E é por isso que eu não o gosto da expressão, só interrompendo um pouco, quando o cara diz assim, a gente tá comentando o jogo, o cara diz, pá, um placar justo. Eu disse, não tem placar justo de futebol. Cara, Tem um até placar do competente, isso, né? Quem faz e quem não eu ia faz. falar do mérito do Tirol naquele jogo, porque ele soube sofrer aquela partida. Teve a questão do gol, a questão do gol que levou, do empate, do suposto pênalti. Então foi muito tenso. Ele soube administrar aquela tensão do jogo e foi para os pênaltis e conseguiu vencer. Teve cabeça para vencer nos pênaltis. Sim, aí isso foi um mérito. Aí ninguém pode tirar 5 cobranças, 5 finalizações corretas, então isso é mérito total. E aí veio a cereja do bolo, que eu digo, na Copa do Brasil, enfrentar o América Mineiro no Estádio Independência, estádio belíssimo. Então, assim, equipe grande, equipe de Série B, mas que tem história de Série A. Então, é como você enfrentar aqui Ceará e Fortaleza, é o mesmo nível, tanto é que eles estão na mesma divisão. E eu vou confessar para vocês que ali era eu nas minhas orações, eu falei, Papai do Céu, só não deixa eu ser humilhado. Eu vou assim, eu vou bem humilde, vamos brigar, mas não deixa a gente ser humilhado, não. Deixa Né? eu competir direito. Não, só assim. E aí, cara, da forma como aconteceu, eu acho que a gente causou uma excelente impressão. Um impacto Tivemos bacana. chance de eliminá-los Sim. na partida, Na partida. depois do empate. Verdade. Fomos melhores. Eu acho que foi os melhores 25 minutos do meu clube desde a época da Fares Lopes. Foi esses 25 minutos que a gente, depois do gol contra o América. Eu vi o América meio perdido, não acreditando, e a gente conseguindo jogar e atacando e Verdade. tudo. Maturidade do time. Sim, e ali eu tive uma perspectiva, eu disse, caramba, se a gente joga isso, né, as coisas teriam sido tão diferentes. Mas já foi. E aí fomos para os pênaltis. E aí já tínhamos tido a experiência há uma semana, 15 dias atrás, de uma vitória. 5 cobranças, 5 gols. Praticamente os mesmos batedores. E aí começa, gol, quarto pênalti dos caras, perde. Cara, eu não acredito, não. Eu não acredito que a gente vai eliminar esse time, não. E tava certo. Aí pronto. Aí com os 2 pênaltis, 2 caras que bateram na outra, fizeram dessa vez, desperdiçaram. Mas eu saí assim, frustrado, porque ficou muito perto, mas saí feliz. Por quê? Porque além de não ter sido humilhado, causamos uma boa impressão, né? E aí isso me deu esperança para que a gente chegasse no Campeonato Brasileiro da Série D, que já iniciou final de semana agora, e fazer uma grande competição. Eu acho que fica, né, no currículo, né, para quem está no clube como gestão, para quem está no clube como comissão técnica, ninguém sabe até quando, mas conta também, e para os jogadores, né, passar por essa experiência de estar numa competição onde rendeu uma primeira grana bacana, aí você já sonha com a segunda grana bacana, Sim. que vai entrar no clube e vai fazer com que ele fique mais forte do que ele já é, né? Hugo, se você imaginar a gente jogando no campo do Salgado da Gama, perdendo de 2-1 da Gerardo Bastos, saindo do Campeonato dos Comerciários, e eu sendo eliminado pelo América Mineiro, no Independência, Copa do Brasil, Olha aí, né, cara? irmão, Está de como é que eu vou Libertadores, né? reclamar Porque o Atlético jogou lá, Libertadores, não tem como vários reclamar jogos. dessa trajetória, Não tem, entendeu? não tem. Então, assim, é uma coisa que várias pessoas me perguntaram, antes da estreia do ano passado do estadual, que foi contra o Ceará, a gente perdeu 2-1, Eu lembro. me perguntaram se eu estava realizando um sonho. Aí eu disse assim, não estou realizando, eu não cheguei a sonhar isso. Você realiza coisas que você sonha. Eu não sonhei isso, eu estou vivendo, eu estou curtindo, estou vivendo. Então, é uma trajetória, cara, muito legal, né? Então, e aí com essa situação vem a Série D, que hoje é o nosso campeonato, né? Que a gente está participando. Estreamos no sábado contra
o Piauí, bicampeão piauiense. A gente sabia que seria um jogo em que a gente não era favorito, né? Mas que a nossa expectativa era não perder por ser dentro de casa, né? Estreia realmente para todo mundo. Nós mudamos muito o elenco, nosso elenco praticamente hoje é todo novo, né? Do que estava no estadual, treinador novo também, mas a gente continua ainda pecando e essa vitória está demorando a vir. Mas a gente está fazendo uma boa preparação, estamos tentando. O nosso objetivo na competição é classificar, porque dos 6 times, 4 se classificam, né? O próximo jogo da gente no sábado, às 17 horas, contra o Ferroviário, que na nossa projeção não estamos projetando vitória, né? Se ela vier, seria maravilhosa, mas a gente vai tentar, pelo menos, tirar ponto do Ferroviário. Até porque é concorrente. E eu acho que Ferroviário e Piauí, eles devem ser primeiro e segundo colocado por questão de bola e de salário, de investimento, estrutura. E o Campeonato do Tirol, ele inicia para valer mesmo a partir da 3ª rodada, que aí é contra o Atlético Cearense, né? Aí nós temos Atlético Cearense, Fluminense do Piauí e Altos, as 2 partidas fora. O time duro, E aí, na Série D é como Libertadores. Aí volta Altos, Fluminense, De trás pra frente. Atlético e termina com o Ferroviário. Então, assim, da 3ª à 8ª rodada, a gente tem que brigar para ter pelo menos as nossas 4 ou 5 vitórias. Eu entendo. É como se a gente estivesse considerando o Ferroviário e o Piauí como favoritos. Favoritos, perfeitamente. Então, a nossa perspectiva é classificar em 3º ou na 4ª colocação, entendeu? Para ir para o primeiro... Aí, na próxima rodada, é mata-mata, e mata-mata é outra competição. Jogo lá, jogo aqui. Apesar de que o grupo que a gente vai enfrentar é um grupo bem forte, porque pegamos o grupo do ABC, do América, Central e Maguari de Pernambuco e do Souza da Paraíba. Então, assim, é um grupo complicado, muito difícil. mas é mata-mata. Então, mata-mata são 2 partidas. Às vezes você ganha uma aqui em casa, 1-0, vai lá, segura um resultado, ou às vezes perde 1-0, vai para uns pênaltis. Já lembra Tudo da pode Copa do acontecer. Brasil, né? E aí a gente bateria a meta, que aí passando desse primeiro mata-mata, aí todos os times que forem classificados já têm vaga na Série D para o próximo ano garantida. Então, e lembrando, né, sabe, que por mais que você diga que, por exemplo, o jogo mesmo do Tirol dentro da competição vai ser depois do Atlético, a gente está falando também de equipes fortes. Sim, que o Tirol vai enfrentar. Todas fortes. Que até o Galeto falou aqui, nosso né? nível. Porque você falou, Atlético Cearense, Fluminense do Piauí E o Altos, né? Só que são equipes que a gente considera que estão no nosso nível técnico, e aí seja o que Deus quiser e competência. O Ferroviário e Altos pode acontecer de um time ganhar do Ferroviário, ganhar do Piauí, pode. Futebol. Também não é que sejam esses grandes elencos, não. Todos têm as suas dificuldades. Mas a gente, no nosso procedimento, no processo que a gente tem para a competição, nosso plano de trabalho seria justamente, olha, esse jogo Ferroviário ainda se admite um mau resultado. Mas a partir da 3ª rodada aí não admite mais, porque aí você já começa a ficar muito para trás. A gente chegando já estamos chegando já quase no finalzinho do episódio. Queria que você abordasse, tem mais algum assunto para a gente abordar? Né? A gente falar sobre esse CT, né, que está sendo construído. É mais uma conquista, né? O futuro do Tirol, né? Vai ter um CT, qual bairro? Sim, é verdade. Isso aí foi outra, vamos dizer assim. Aí pode dizer que aí é um sonho realizado. Por quê? Porque quando eu comecei, aonde a gente está hoje, eu disse, poxa, a gente precisaria ir para um outro local. Aqui deveria ser mantido, aí eu não sei se futuramente, né? Porque aí depende dos donos. É pela história, né, sabe? Também o nome do clube. Né? E ali a gente ia atender, continuar mantendo a parte social para a comunidade. Isso é lazer social. Né? Mas para o que a gente quer, para onde a gente quer alcançar, chegar a ter mais sucesso no profissional, na base, com mais jogadores formados, aí precisaria no CT. Então, hoje a gente já começou o processo de limpeza e terraplanagem no terreno, lá na Odilon Guimarães, ali, Lagoa Redonda, próximo à empresa Ipioca, né? E a gente vai ter lá um CT moderno, né? Serão 3 campos, um desses campos um estádio para 2.000 pessoas, para as atividades do profissional e para os jogos. Né? 27, 28? E aí, muito provavelmente, em 27, a gente já deva estar treinando lá nos campos, mas talvez ainda a parte de administrativo, o bloco dos atletas, do alojamento, essas coisas todas, deve estar em fase de conclusão. Então, eu acredito, se a gente iniciar até essas obras até
em agosto a gente consiga, em janeiro de 2028, já fazer o lançamento oficial e convidar todos vocês para ver. E aí eu acho que aí a gente consegue aproximar ainda Aí mais dá uma levantada. dos clubes como o Ceará, Fortaleza, porque assim, se hoje a gente está com a estrutura que a gente tem, a gente consegue várias vezes chegar a incomodar, bater de frente, eu com a estrutura moderna, com campos onde eu possa, cada categoria treinar no seu campo, no seu horário, sem essa dependência de espaço. Aí os É, peitos enchem, os mas é- peitos enchem um Ah, pouquinho. é, Por aí exemplo, eu acho que esse a gente ano, vai... com a estrutura que você disse que você está em 2 competições nacionais. Então, você disputou a Copa do Brasil, está no Campeonato Brasileiro da Série D, com boas perspectivas. Então, já andou muito o Tirol e vai andar ainda mais, né? com essa Esse é o nova nosso, realidade. esse é o meu objetivo. Como eu disse, enquanto Deus Pai e Deus Mar estiverem do meu lado, eu vou avançar. Bacana. Cara, a gente tem um quadro aqui no programa. É, Esse rapaz inventou. Pode não parecer, mas ele já foi árbitro. já foi. Já foi. Pode não Ele parecer. tem cara de árbitro de futsal. Futebol Tá aí. não. Não, era de futsal. campo. Era de campo. Por incrível que pareça. Dizendo ele, né? Mas eu era mais assistente. Aí minha carreira acabou naquele dia do acidente, né? É, né? Na trave lá do campo do Fortaleza. Conta aí pra ele, pra mim. Que tu contou pra todo mundo, não vou contar pra ele. Aí... Não, pois é, não, tem até um vídeo aí, né? Tem? Não, Tem ou não? não o vídeo do acidente, o Ah, vídeo eu não? contando, né? Tá. Sim. É porque eu estava no Amador antigamente, né? Tinha algumas precariedades, e eu estava bandeirando um jogo Fortaleza e algum time do Sub-20 lá no PC, e a linha estava um pouco apagada. Você fica rindo, né? Que não foi contigo. Aí a linha estava um pouco apagada. Mas meio assim, não, aqui eu sei onde é que tá limpo, tava só Como é o nome o daquela espírito da doença que linha, o né? cabo Sim, sim. fica tonto? Como é o nome? Aí, labirintite, É, não, mas não foi não, foi cara, não é porque mesmo, não não. tinha linha A mesmo. linhazinha, pensando ainda em feita fazer. com cal na época, né? Aí só disse, não, mas eu disse, não, a linha tá aqui, eu tô vendo. Reta. Aí teve um contra-ataque lá e aí lá eu fui ter que correr, né? Só que eu corri, aí eu perdi a referência da linha. E aí foi um contra-ataque. Eu só parei quando eu senti a pancada aqui, que era a trave de treino, tava do lado de fora do campo. Aí eu acabei saindo. Aí bati esse aqui na trave, e aí eu caí dentro da trave com rede e tudo, parecia um gol, mano. Aí eu caí, essa é a coisa mais horrível do mundo. Aí caiu até teu boneco aí. Aí, ó. Aí quando eu olhei pro outro lado, o outro bandeira fazendo assim, ó. Aí eu, meu Deus, e a torcida rindo. Aí é Aí por o isso que ele árbitro virou, né, Aí o árbitro parou o jogo, jornalista. foi me socorrer lá, foi a coisa mais horrível Por do isso que mundo. virou jornalista, humorista, aqui com a gente. Mas ele criou um quadro Foi. dentro do Não, programa. e doeu, não. E Doeu? Mas Eu o pessoal acredito. coça, não, tá doendo não. Não tá Tá nada. nada. E eu passava a bandeira assim, ó, Coçando. coçando. Mas beleza. Aí, por conta disso, hoje a gente tá aqui, né, com essa experiência de arbitragem, Sim. para poder... Gigantesco, né? Diga-se de passagem. A gente tem um quadro que é... Mudou o cartão? Mudou, cara. Porque Pintou um arrobazinho, não? Pintou Tô vendo não, aí, inclusive... pai. Não, isso Ah, aqui, não, inclusive, eu então taca pretendo logo, aí que até senão- apagar. É, Tentei encontrar um cartão sem isso aqui, mas agora não tem. era da FIFA, não tem. Porque caiu, né? Cadê o do Marcelo Lima Henrique? Tu ficou de pedir, né? Até agora eu tô esperando. Trouxe o cara no programa. Marcelo Lima Henrique. Não, você tem que ligar pra ele. Que Tem ele que não... ligar, né? Mas Ninguém não tá sabe vendo se ele vai nada. assistir, não. Vai. Tem que dar um cartãozinho pra nós aqui, porque pra ter o nome aqui. Tu não- pilou só a camisa do cara, que a gente já passou de 10 mil inscritos. Ele não pegou a camisa. até hoje não vê a camisa, né? Quem é que tem que cobrar? Eu? Não, vamos cobrar o Marcelo Lima Henrique aqui, Esse. Marcelo Lima Henrique, pra você, ó, cartão amarelo. Porque cada um aqui tem uma função. Ele Cartão ali amarelo, filma, eu aqui Tem que dar converso. cartão pra nós que não tem a marca, pra gente não ficar mostrando, e a camisa que a gente vai sortear pro nosso seguidor do Instagram. Bora como tem que cuidar Bora. do bicho dele. O quadro é o seguinte: você tem que dar um cartão amarelo e um cartão vermelho para ou alguém ou alguma situação. Por que a gente sempre coloca alguma Ele situação? torce por ser por alguém, Porque mas se for para alguém pode dar confusão, né? Aí ninguém está aqui disposto a arrumar confusão. Como a gente disse, a gente quer que o convidado seja feliz e sem remorso. Mas os cartões são seus. Sim. E aí você aplica aí do jeito que você Aqui quiser. é bem simples. Se vinga aí, Alguém ó. ou alguma coisa? É, Aí tá. você. ou alguma situação. Ah, aqui é bem simples. Aí você aponta para aquela O câmera. homem é ali. direto. Eu disse que o homem é Pronto. Aí ligeiro. o cartão amarelo e Aqui, vermelho. cartão amarelo não poderia outra pessoa que não fosse eu mesmo, tá? Por ter deixado meu time ser rebaixado. Tá aí. E cartão Diz que o vermelho, homem é de rebaixamento do Tirol na Série A, depois de 5 anos galgando chegar nesse status e no segundo ano deixar a coisa retroceder, cartão vermelho para essa situação e para essa frustração. Tu pensa que tu intimida o homem? O homem foi ligeiro. Tu é viu, doido, é, mano? Tu conhece aí. É, Eu te disse que o homem era ligeiro. bem que tu disse. Tem uns aqui que fica assim, ó. Não Passa meia sei. hora. Não, mas
será? É. Não, mas não quero confusão, não. Meu Não, filho, deu os cartões. eu não. Aí eu fui assim, macho, o homem vai ser 2 minutos. Como é que Não tinha como eu culpar. E é associativo Foi aquilo o que você pior falou momento durante... da gente esse ano e dessa minha trajetória toda, e eu, como gestor, sou responsável. Assumindo a responsabilidade. né? Eu me deu amarelo porque eu continuo em campo É. e vou tentar dar a volta por cima, como capitão. né? Isso, é isso. Mas E no o dia ano, que- o ano não acabou. No dia que eu achar que eu não consigo mais, eu mesmo me dou o vermelho. Porque esse legado Quem ele se tem conhece que também é ser. difícil. Aí vai melhorar. Esse legado ele tem que ser positivo. E no dia que o idealizador começar a perder o rumo, perder a alegria, a motivação, ele tem que passar para outro. Eu sou assim, e o Tirol ele vai continuar independente do Sávio. Mas enquanto eu estiver lá, velho, vão ter que se acostumar, porque eu vou voltar. É não tá da aula direta, então. Eu vou voltar. Não tá dando direto, né? Não, porque a coruja é um bicho valente, rapaz. Um bicho Não se forte. empolgue não, que o rapaz é sério aí. Tô falando da coruja, rapaz. Você faz igual o Mota, que E o Mota vamos- saiu chateado com Não. você daqui. E vamos achar, ó. Vamos lá. A meta da gente aqui é achar a coruja. Achar a Porque coruja enquanto a coruja pra ficava- voltar os bons resultados Eram do duas, Tirol. né? Era um casal. Pelo casal. menos uma, né? Eu fiquei muito preocupado de ter havido uma separação e a fêmea ter metido Rapaz. a chibata no macho e se mandar. E levando em consideração as nossas histórias aqui, é muito Rapaz, fácil de acontecer. Viu? Mas não vamos também arrumar uma coruja impostora, não. Fake, né? Tem que ser a coruja de verdade do Tirol para poder sobrevoar o centro de treinamento e voltar à vitória. Até porque, A Série D tá aí. Vamos lá, coruja. o Tito tá lá. O Tito O tá em Tito todos é os o jogos. Tito é o mascote. mascote. Agora É e o bonito, homem viu? O Tito valente, é viu? forte, É, meio gladiador, né? É. Só que a Eu espadinha dele não tá muito legal nesses últimos jogos, não. Mas vamos ver se ele Vai dar desembainha esse negócio dessa espada lá de sábado contra o tubarão, né? E outra coisa, quando voltar as corujas, o Tito tem que Que tomar armaria. cuidado. Você já imaginou uma briga do tubarão com a coruja? Minha nossa senhora. Vamos ver, eu disse, coruja, ou tu tira a tua espada e ferra esse tubarão, ou então ele vai te Morrer engolir logo afogado. no começo. A coruja passar lá na Pagmento tá cheia de polivitamínico lá para tomar para poder ganhar esse jogo. É Tá verdade. querendo um arrobazinho, É verdade. né, você? Não, tô falando de comprimido É, aqui. Vamos embora? Bora. Presidente, obrigado, Não. viu? Tomara que você tenha Obrigado. gostado. Cara, Né? Isso aqui é o adorei. nosso espaço. Cara, Tá à que massa. vontade. Aqui é pra gente falar sobre futebol, falar Não, vi, sobre tem coisas duas boas. camisas do Tirol, tem que mandar Tá a ali, nova, né? Tá aí, ó. Pronto. Vá lá Né? pra passa lá Passa no lá. clube, tá convidado, eu acho que você não conhece. Conhece? Não, nunca fui. Vá lá e Entendi, vá lá é que eu vou Bora, vamos marcar pra vou gente. presentear vocês lá com a camisa do clube, eu Aí. traz pros meninos também. Vai. Como é que a gente E vai? aí coloca Fala um uma pouquinho daquela. Meu filho, ele passa o dia lá. A vamos nossa trabalhar camisa no modéstia à lado. parte, ela é muito Topíssimo. bonita. Muito E bonito. quem que faz o layout? Rapaz, vamos Até cuidar de isso tudo. aí, tá vendo? É filho, é filho. Eu tô filho do Tirão, mas é isso mesmo. Gente, deixa eu agradecer vocês que esteve com a gente aqui durante esse período, agradecer a audiência, pedindo a você já para se inscrever, compartilha com a galera, inscreve-se, coloca lá o sininho lá para tocar, sempre tá tendo agora um corte bacana, um vídeo bacana, um entrevistado bacana. YouTube e Instagram também, @na cara do Golcast. No Instagram a gente tá chegando aos 5 mil inscritos, passamos de 5 mil Passamos. inscritos, né? Passou Passamos de 5 mil inscritos 5 no milhões? Instagram, 5 mil. mano. 5 milhões de inscritos. Não. 5 mil. Ó, nós temos Passou já. não, conquistas importantes, agora sério mesmo. Passamos de 5 mil inscritos no Instagram, tivemos views no YouTube com mais de 1 milhão de visualizações, Verdade. isso é importante. Sim. Passamos dos 13 mil inscritos no YouTube, É então muita esse projeto coisa, está cara. só crescendo, e a gente agradece demais, e como convidados, como foi o Sávio agora, para abrilhantar aqui o nosso canal. Até A história do Tirol tá aqui na nossa frente. Vai deixar eu me despedir? Não vai. Vai, continue. Muito Então, obrigado pela pra sua você, audiência. viu? Aí, ó, tá aí. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser. Valeu.